Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Donovan Mariano e a partir de agora eu vou relatar para vocês nesse vídeo a minha saída do Brasil até chegar aqui no continente europeu. Eu quero deixar bem claro nesse vídeo que eu estou aqui em espaço aberto e, portanto, acontece de haver alguns barulhos, movimentos de pessoas. Eu estou aqui numa praça, mas o foco maior é, através desse vídeo, uma vez mais relatar a continuidade da minha história, desde quando eu saí do Brasil até chegar aqui na Europa. Então, portanto, vocês vão ouvir cantos de pássaros, movimentações de pessoas, até mesmo de carro. Peço perdão para você em relação aos barulhos, mas eu estou aqui num clima favorável hoje em Portugal, apesar de estar tudo nublado, chovendo de vez em quando, mas não está ventando tanto. Então eu creio que esse vídeo ele vai sair com uma boa qualidade. Eu não vou dizer excelente, mas com uma boa qualidade, tá bom? Então se aparecer um barulho ou outro, é por causa do lugar que eu estou. Muito bem, eu deixando o Brasil, eu saí do Brasil no dia 15 de janeiro de 2021. Foi o dia em que eu saí do Brasil com destino à Europa. Saindo do Brasil, uma das coisas que mais pesou, que realmente eu nunca tinha passado por isso, porque eu já fiz algumas viagens. Eu já fui em viagens, eu não vou dizer assim extensiva, mas viagens curtas, que não me chocou tanto como a minha saída do Brasil. Porque no Brasil eu deixei ali a minha mãe, quero mandar um beijo para ela, Dona Noêmia, que Deus possa continuar abençoando a vida da senhora, mãe, dando graça, sustentação e muitos anos de vida. Deixei ali também dois irmãos, uma irmã e um irmão mais velho, que faz ali né, o papel ali de pai, de orientador, para mim, para minha irmã que mora no Brasil e para minha irmã que reside aqui na Suíça, que é mais velha do que eu, a Nilma. Então, meu irmão Wilson, a minha irmã Neide, que mora no Brasil, e ali também eu deixei alguns sobrinhos, né, a Kathleen, o Girlan, Davi, Maria Luísa, a Raquel, a Helena, a Yasmin, que são sobrinhos que a gente tinha uma aproximação muito grande. E também, né, a Sara, mais o Lucas, assim também como a família do meu irmão, né, a Célia, o Adiel, que quando eu saí do Brasil eu deixei ali. E o que mais pesou para mim foi a despedida, pessoal. Eu creio que, assim como para qualquer um que imigra, para qualquer um que vem, seja para o continente europeu ou vai para qualquer outro país, eu acho que essa parte é a que mais dói na gente. Principalmente quando nós aqui residimos e que nós vamos passar um tempo no Brasil, que nós vamos passar ali um período de férias. Esse regresso nos dói muito na despedida. Mas eu conto esse relato, essa experiência, porque para mim foi algo que me marcou muito. Eu lembro como hoje, a minha mãe veio de uma perca muito grande de uma irmã dela, justamente na noite para o dia que eu ia viajar. Por exemplo, eu viajei no sábado, na sexta-feira ela recebeu a notícia da partida da sua irmã. E eu creio que minha mãe, por mais que havia uma preparação, porque foi mais ali uns 2 anos, havendo uma preparação para mim vir para a Europa, como você pode ver nos outros vídeos, mas porém é mãe, e a gente sabe que o sentimento de mãe é um sentimento diferente, né, que é inexplicável, a gente não consegue, né, explicar. Por mais que havia uma preparação, porque ela sabia que a gente ia viajar, mas porém mexe com a estrutura, né, física, com a estrutura emocional, com a estrutura psicológica, principalmente a minha mãe que já está de uma certa idade. Mas para mim aquilo ali foi muito dolorido, é algo que eu não desejo para ninguém, mas ao mesmo tempo aqueles que migram, aqueles que viajam, seja a trabalho, seja a morada, é uma dor imensurável. Mas porém que a gente ao passar do tempo a gente vai superando essa dor, né? Essa angústia, essa aflição e até a gente chegar no lugar de destino e ali trilhar a nova vida, né? Pessoal, peço perdão, tive que cortar o vídeo, porque como eu estou num lugar aberto aqui, tem uma igreja bem aqui do lado que a cada meia hora ela aciona um sino. Então, para não
não sair no vídeo, eu fui obrigado a fazer esse corte. Dando continuidade, então quando eu saí dali, isso foi algo que eu demorei para poder superar toda aquela cena, né, todo aquele momento ali, abraça um, abraça outro, e queira ou não, a gente, o estado emocional da gente é, é elevado, né? E a gente saiu no dia 15 de fevereiro, melhor, de janeiro de 2021. Essa foi a data que eu saí do Brasil em direção ao continente europeu. E a gente saiu de Goiânia, foi para o aeroporto de São Paulo, um aeroporto muito grande. Eu nunca tinha adentrado um aeroporto com a estrutura daquele tamanho. Lembro como hoje que a gente quase perdeu o nosso voo, porque a gente chegou basicamente quase em cima da hora e teve que haver uma deslocação de voo. Eu sei que teve alguma complicação que o voo que era para a gente pegar mais tarde, ele saiu mais cedo. Mas enfim, deu certo. A gente então viaja para o continente europeu. Passamos aí mais ou menos 9 para quase 10 horas voando, né? Até chegar ao país que a gente iria fazer a nossa escala, que era o país da Suíça. Chegando no país da Suíça, e eu creio que um dos pontos que mais pesa para aqueles que migram, para aqueles que viajam, para aqueles que seja viagem a trabalho, seja a negócio, que pesa um pouco é a questão da imigração, porque muitas das vezes a gente não sabe o que se vai se passar ali se a gente consegue entrar no país. O meu destino não era a Suíça, mas porém a Suíça foi um país de escala, aonde já estava tudo preparado para mim fazer escala. Lembro como hoje, chegando ali então na, na imigração, e havia, pessoal, uma grande possibilidade de eu não passar pela imigração. Por quê? Porque a pessoa que me atendera, um senhor, sem dúvida nenhuma, com muita experiência, quando eu fui começar a dialogar com ele, estava eu, a minha esposa e as minhas meninas, mas porém eu tenho uma dificuldade do dialeto, eu não falo inglês, eu não falo francês e não falo espanhol. E ele direcionou a mim perguntando se eu falava alemão, eu disse que não. Se eu falava inglês, eu também disse que não. Se eu falava em francês, eu também disse que não. E se espanhol, também disse que não. E na reação dele, dá a entender pelas palavras, claro que eu não entendia tão bem o alemão, mas dava a entender que ele disse assim: como então que eu vou conversar com você? Como que eu vou dialogar com você? E eu creio que aquele homem já estava preparado para poder nos mandar de volta para trás, porque, sem dúvida nenhuma, nós não íamos conseguir adentrar aquele país. Então, quem fala um idioma, principalmente como o inglês, eu vou dizer o inglês, que é uma língua mundial, vamos dizer assim, ele ainda consegue dialogar, ainda consegue, né, passar por essas barreiras que tem na imigração, principalmente essa questão da língua do dialeto. Mas eu lembro como hoje que o meu cunhado, mas a minha irmã, por se residir na Suíça, se aproximou, conversou com ele, mostrou todos os testes que a gente tinha de vacina, mostrou também as vacinas que a gente tinha tomado, né, tanto eu como a minha esposa, minhas meninas não precisou tomar na época. E sim, a gente passou pela imigração. E chegando no país da Suíça, é tudo novo, né? É completamente diferente do Brasil. Quem teve a oportunidade de vir no continente europeu, de passear por cidades como Alemanha, Suíça, né? Irlanda, a própria Espanha, o próprio Portugal também, né? Vê que as arquiteturas são totalmente diferentes do Brasil. Então aquilo ali para nós era tudo novo, né? Aquilo ali era cativante aos nossos olhos. E a gente chegou no país da Suíça, ainda estava um pouco frio, não era bem aquele frio, né, suíço, do qual o próprio suíço, né, e aqueles que convivem ou vivem na Suíça eram acostumados, mas porque estava saindo basicamente do frio, já quase entrando no verão. É claro que ainda requer alguns meses. Quem mora no continente europeu, principalmente na Suíça, sabe que o frio não passa totalmente, né, em janeiro, requer mais alguns meses para frente. Então, mas aquilo ali para a gente era novidade. E aí, lembro como hoje que a gente chegou na casa da minha irmã, na casa do meu cunhado, ali nós ficamos por 15 dias e conhecendo alguns pontos turísticos, né, da Suíça. Lógico que não foram muito pelo tempo que eu tive ali, que foi 15 dias. 15 dias passa muito rápido, né, para alguém que quer conhecer, que quer andar, que quer passear, principalmente porque a gente esbarrava em uma questão, pessoal, porque todos os dois trabalhavam. Então não tinha, basicamente, quando eles foram para o Brasil, eles foram
passar férias. Então, as férias deles foram passadas no Brasil. Então, a gente ficou um pouco preso, a gente não conseguia sair, se locomover, mas a gente fazia isso final de semana. E sempre que era possível, a gente estava saindo, se locomovendo e conhecendo, né, as belezas da Suíça, do país da Suíça. E então, assim, um país muito bonito, um país muito cativante aos nossos olhos, muito lindo, clima muito lindo, né? É, sem palavras para poder descrever o país da Suíça. E ali nós ficamos por 15 dias. Depois de 15 dias que ali nós estávamos, eu vou então para o meu destino. O meu destino não era a Suíça, o meu destino era a Bélgica. E eu lembro como hoje que a gente saiu da Suíça e nos residimos, melhor, chegamos na Bélgica para nos residir, para morar, para trabalhar e, e para ali viver. O nosso objetivo, quando nós saímos do Brasil, o nosso objetivo era esse, de morar na Bélgica. Por quê? Porque a minha irmã, que me trouxeram aqui para a Europa, tem uma filha. E esta filha mora na Bélgica. Ela, o esposo e duas filhas, a Kellen e o Carlos, a Alice e a Lana. Inclusive, eu quero mandar aqui um beijo para eles, um abraço. Porque quando nós chegamos na Bélgica, pessoal, foram eles que nos deram todo o suporte. Lembra, se eu não me falho a memória, não sei se foi no primeiro ou no segundo vídeo, que em algum ponto eu disse que já estava tudo preparado para que quando nós chegássemos, nós ali residíssemos, nós morássemos, pois eles eram o canal principal dessa intermediação. Eles que conseguiram o apartamento, eles que conseguiram negociar com o dono, né, do apartamento, do qual também é dono do próprio apartamento que eles moram. E eles então conseguiram para a gente. Então, quando a gente saiu do Brasil, esse apartamento ele já estava basicamente já organizado para nós, para que nós pudéssemos chegar e ali morar. Só que esse tempo que a gente passou na Suíça, no vídeo anterior, eu disse que a gente ficou 15 dias na Suíça. E aqui também eu disse isso, né, que eu fiquei 15 dias, eu e a minha família. Foi o tempo que se demoraram para poder restaurar, para poder renovar o apartamento que a gente ia morar. E esse tempo a gente ficou ali, né, na casa da minha sobrinha, na casa do meu cunhado, do esposo dela, do Carlos, né, da Kelly. E a gente ficou algumas semanas ali, se não me falha a memória, mais ou menos 3 para quase 4 semanas morando com eles. E nisso a gente conhecendo também, né, as belezas da Bélgica, um país muito bonito, um país muito cativante aos nossos olhos, muito lindo, vários lugares turísticos, várias obras de escultura que impressiona por ser feito, né, e arquitetado pela mão do homem erguido. E depois a gente subiu para o apartamento. Deu tudo certo, o apartamento novo, ali agora estamos morando, estamos residindo. Chegamos ali, né? O primeiro passo foi matricular as nossas meninas em uma escola. E na Bélgica, eles falam 3 dialetos, se não me falha a memória. Um deles são o francês, o outro é o alemão, melhor, neerlandês. E mas elas foram matriculadas numa escola que se falava francês, mas uma escola de imigrante, porque na Europa, principalmente nesses países que têm outra língua, geralmente as escolas são separadas, para imigrante é uma e para nativo é outro. Mas elas precisavam estudar, e não poderia ficar ali no país, principalmente no país da Bélgica, sem estudar. Então a gente conseguiu matricular ela através de um pastor que nos deu toda a orientação, pastor Ribamar, mas a sua esposa, que me fugiu agora da memória aqui o nome, mas que foram pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos ajudar também. E eu lembro que as nossas filhas conseguiram ser matriculadas, elas estavam já indo para a escola, caminhando para a escola, e há uma diferença, pessoal, para nós que saímos do Brasil e vamos para qualquer país do continente europeu, em termos de locomoção, né, vamos dizer assim, parte geográfica. No Brasil, muitas das vezes, nós estudamos no nosso próprio bairro, no nosso próprio setor, né? Já nos países como da Bélgica, né, da Suíça, queira ou não, muitas das vezes não tem escola muito próxima, então às vezes você tem que sair de um setor
para poder ir para outro, isso é normal. E foi o que aconteceu na Bélgica. Na Bélgica, elas iam e voltavam para a escola sozinha. A gente só deixava elas no ponto para que o trame, né, que é o veículo sobre trilhos, do qual movimenta em toda a Bélgica, que é basicamente como se fosse o metrô, mas eles chamam metrô no Brasil, mas que eles chamam trame, né, ali na Bélgica. E a gente, por chegar no país, por ser brasileiro, por ter, né, aquela precaução, né, com os filhos, ter aquela dedicação de levá-los à escola, de buscar, aquilo ali para nós era novo, e portanto nós não tinha tanta confiança de pegar e deixar elas então ir para o colégio, né, para a escola sozinha, todas duas de menores, mas é a educação do país, pessoal, por isso que é uma diferença na questão da educação. Então elas iam e voltavam, basicamente 3 a 4 pontos para baixo, eu não lembro mais de cabeça, da onde a gente residia, da onde a gente morava. Mas porém elas iam e voltavam sozinha. A minha esposa só ficava ali no ponto, esperando elas descer e levava ao ponto e também buscava. Era só isso. E então, pessoal, morei 4 meses na Bélgica. Conheci alguns lugares turísticos, né, que é um dos principais lugares turísticos da Bélgica. Me locomovia para alguns lugares. Mas teve um dia que, ao me locomover, infelizmente, eu caí no controle. O que é o controle? Controle de imigração. Quem mora na Bélgica sabe disso, que há um controle não só na Bélgica, como também em outros países do continente europeu, aonde dentro dos próprios transportes existe os controles. Eu não estou falando aqui para te amedrontar, tá bom? Se você basicamente vem para cá legalmente, não tem um porquê você temer. Isso são pessoas que vêm para cá ilegalmente. Por exemplo, existem os controles para poder verificar se você pagou o transporte ou não. Mas, porém, quando a gente chegou na Bélgica, até então não era assim. Mas a partir do momento que nós chegamos na Bélgica, não sei se naquele mês ou 2 meses depois que a gente chegou, não sei. Mas o mais certo era que sempre havia polícias com o controle de transporte. E queira ou não, isso é um controle de imigração também, para poder estar olhando se a pessoa está legal no país, olhando o passaporte. E aconteceu com a gente. E depois que aconteceu isso, a gente ficou assim um pouco, né, temeroso, porque queira ou não, você está chegando num país para poder se adaptar, para poder residir, para poder morar. E eu lembro como hoje que não foi só essa vez, nós viu mais 2 vezes em pontos variados. Mas porém, não foi isso que fez, né, a gente vir para Portugal. Eu fiquei 4 meses na Bélgica, basicamente, sem trabalhar. Eu consegui mais ou menos 20 a 25 dias de trabalho por causa do esposo da minha sobrinha, que conseguiu na empresa que ele trabalhava, mas eu não podia ter contrato, porque até então não tinha documento. Mas, porém, fiquei 4 meses na Bélgica sem trabalhar. E para mim, pessoal, foi algo muito doloroso. Se no Brasil eu já estava passando por algumas dificuldades, por alguns momentos de lutas, de provação, quando eu cheguei na Bélgica, país totalmente diferente do da gente, língua totalmente diferente. Para você se comunicar, eu não falo francês, eu não falava francês, não falo francês, também não falo inglês, não falava inglês na época e também não falo, né? Então tem essas dificuldades para a gente poder locomover, mas a gente saía, andava, passeava, comprava, né? Via os pontos turísticos, voltava para casa. E ali eu vivi 4 meses. E nesses 4 meses eu passei por muita luta, pessoal, muita provação, como qualquer pessoa imigrante passa. Mas porém, por que eu resolvi aqui abrir, né, basicamente a minha vida e trazer isso para você que está aí do outro lado? Para que você possa entender que nem tudo é mar de rosas, para que você possa entender que você está saindo de um lugar onde você está estabilizado para tentar se estabilizar em outro. Você vai passar por uma grande transformação. O foco desse vídeo não é para mostrar para você somente as belas maravilhas que existem da vida, principalmente em vivência, como eu digo, quando eu me refiro a isso, de lugares turísticos, de cidades, de beiras de praia. Tudo isso é muito bom, de shoppings, marcas de roupa, sapatos, tudo isso é muito bom. Mas a vida não se resume a isso.
A vida de cada um se resume nas provações, nas lutas, né? Mas, porém, nas vitórias, que é mais importante. E morando 4 meses ali, eu lembro que eu fui muito provado, principalmente financeiramente. Foi quando então eu orava a Deus e pedi a Deus uma direção. E Deus abriu a porta de imediato pelo processo que estávamos vivendo ali, e segundo, porque não era o lugar que Deus tinha para nós. O lugar que Deus tinha reservado para nós era um lugar completamente diferente, que não imaginávamos mais tarde que nós viria, que é o país de Portugal. Não passava pela minha cabeça, hora nenhuma, morar e residir em Portugal. A minha mente era sempre de trabalhar e de viver, morar na Bélgica. Mas, porém, é o que eu disse nos outros vídeos, os homens faz plano, mas a última palavra é de Deus. E devido a estar passando por esses momentos de aflições e de angústia, eu lembro como hoje que o colega meu que mora aqui em Portugal, um grande amigo, né, irmão Lucimar, um abraço para você, irmão Lucimar, para a irmã Wanda, irmão Samuel, que foram pessoas que Deus usou para nos trazer para Portugal. Foi quando ele ligou para mim e por telefone, ele diz assim, o que você está fazendo aí, rapaz? Basicamente, não nesse termo, eu estou aqui só basicamente, né, colocando para vocês. E ele disse, olha, vem para Portugal, vem tentar a vida em Portugal, sei que as coisas aí não tá boa, não tá fácil para vocês, porque, pessoal, nós não tínhamos documento. Para você trabalhar num país como a Bélgica, como a Suíça, sem documento, é um pouco complicado. Quando não, quando você cai num controle e é deportado de volta, né, para sua terra. E eu lembro como hoje que eu não pensei muito, porque na hora eu entendi que era uma porta que Deus estava abrindo. Era um agir de Deus na nossa vida. E agora nós vamos deixar a Bélgica. Mas, porém, eu tinha acabado de entrar no apartamento, 4 meses, tinha feito um contrato de 2 anos. Como que eu vou mudar agora, entregar esse apartamento? E quem mora nesses países sabe que existe um contrato, sabe que existe, né, as cláusulas de fidelidade que tem ali, existe todo um processo, não é uma coisa assim muito simples, você tem que cumprir o tempo, ou se você não quiser renovar perto do tempo, dá uma resposta de que você não quer ficar ali para você poder mudar, não é uma coisa que em 4, 5 meses você vai conseguir fazer. E aí, pessoal, eu lembro como hoje, como Deus trabalhou nessa causa, que quando a gente devolveu o apartamento, né, o dono do apartamento aceitou, né, que é o Ozen. Quero mandar um abraço para ele também, quem sabe um dia, né, ele vai estar assistindo esse vídeo. E ele foi uma das pessoas que Deus também usou para nos abençoar assim que nós chegamos na Bélgica, né? E aí, pessoal, deu tudo certo. Devolvi o apartamento, a minha esposa desceu novamente para morar com a minha sobrinha, porque ela morava no primeiro, no térreo, e eu morava basicamente no primeiro andar, mas havia 2 apartamentos no primeiro andar, eu morava em um, do lado. E aí eu vim para Portugal, lembro como hoje, chegando em Portugal. Ao chegar em Portugal, para mim aquilo ali foi tudo novo. Por que que foi novo? Porque basicamente, pessoal, eu estava chegando numa terra parecendo a minha, o Brasil, a contar do calor, porque quando eu cheguei em Portugal, já era em junho, já tinha se saído do frio, então estava o verão. Eu lembro, eu sou de Goiás, eu lembro como hoje, quando eu desci no Porto, aqueles que conhecem o Porto e conhecem Goiânia, sabe que o aeroporto de Porto, apesar de ser maior, mas ele é basicamente parecido com o de Goiânia. E dava a impressão de que eu estava em Goiânia, mas porém, eu estava chegando-me em Portugal. E devido a essa porta que Deus abriu, eu chego agora em Portugal. Ao chegar agora em Portugal, eu vou me estabelecer em Portugal. Vou passar por provas, vou passar por lutas, sem dúvida nenhuma. Mas, porém, as coisas vão caminhar, vão começar a caminhar, vão começar a andar. Pessoal, não é possível eu poder relatar, porque o vídeo já está muito grande, a minha chegada em Portugal. Mas eu prometo a você subir o 4º vídeo contando um pouco dessa história minha, da minha casa, da minha família a você. Você que está projetando a vir para a Europa, independentemente do país, mas que você tem feito um planejamento, você tem sonhado, talvez não, ainda não é chegado o tempo, mas eu quero dizer que Deus vai realizar o desejo do teu coração. Basta você perseverar.
A nossa vida é feita de perseverança. Por isso, pessoal, que eu resolvi gravar esses vídeos e eu vou ter que subir o quarto vídeo porque já está muito longo, muito comprido. E eu quero pedir a você que se inscreva nesse canal, deixe o seu like. Se você quiser comentar, pode comentar. À medida do possível, vamos estar respondendo a sua pergunta. Ou se você quiser fazer um comentário, está aberto. Esse canal é para isso. É, ao mesmo tempo, para informar, passar um lado que ninguém te conta, né? Porque só te conta os momentos bons, os risos, né? Vamos dizer assim, os momentos de conquista, mas não conta a fundo o que muitas das vezes você pode passar num país ou até mesmo num continente, dependendo de onde você vai morar, as lutas, as provações. Então, o objetivo não é te desencorajar, mas é te preparar para quando você chegar aqui, você já saber. Porque tem gente que mostra, pessoal, só o lado benéfico, só o lado, né, vamos dizer assim, bonito. Mas a vida, ela é feita de rosa, mas é feita de espinhos também. Não fique você pensando que você vai viver só as rosas, vai ter que viver os espinhos, porque faz parte da nossa vida. Então, se inscreva no canal, deixa um like, e eu vou estar subindo a outra parte desse vídeo, contando daqui para frente, da minha chegada agora em Portugal, tá bom? Pessoal, é isso. Tudo de bom. Que Deus proteja cada um de vocês e guarde grandemente, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo.